ela entra um pouco nesse looping da autocrítica e ela precisa das amigas para conseguir sair dele. Sim. E aí vale a gente sempre lembrar aqui, gente, que a autocrítica não é bom. Ponto. Ah, mas aí eu vou fazer besteiras e nunca vou me corrigir. Não, não é verdade. Existe algo chamado autocorreção. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje nós encerramos o nosso mês dos musicais com um clássico também, Mamma Mia. A história é meio maluca. Bem musical, né? A menina vai casar, ela não sabe quem é o pai, e ela resolve chamar 3 homens que ela encontra no diário da mãe, que podem ser possivelmente o seu pai. Daí ela resolve chamar esses 3 homens que atendem prontamente o pedido, se deslocam de seus países para ir até a ilha em que elas moram. E aí ela consegue esconder da mãe que foi ela quem chamou esses 3 homens. Claro que é um filme, óbvio, né? Na realidade, isso nunca faria sentido. Mas tirando essa parte bem fantasiosa do filme, tá tudo bem. Comédia romântica tá podendo. Tem 3 pontos que a gente queria falar sobre o filme, né? E o primeiro ponto são as altas expectativas da Sophie, quando ela tem certeza que ela vai olhar para o pai, para um desses 3 homens, e vai reconhecer instantaneamente. Eu li o diário da mamãe e eu tenho 3 possíveis pais. Mas como é que estão aqui? Eu convidei eles. Eu pensei que eu reconheceria o meu pai na hora, mas eu não reconheci. Eu não faço ideia. E altas expectativas é uma coisa que as pessoas têm demais. E que normalmente está fadado à frustração, né? Então, a gente faz muito isso no dia a dia, com coisas até muito menores do que eu conhecer o pai. E a gente cria expectativas e quando aquela coisa não acontece do jeito que a gente esperava, a gente fica meio desnorteado. E isso acaba trazendo consequências, às vezes, muito ruins, porque aí a gente tende a catastrofizar bastante, né? Quando não sai como a gente esperava, ou fica irritada, estraga o dia, enfim. As coisas ficam um pouco desagradáveis. E aí isso acaba fazendo também com que a gente tenha, às vezes, comportamentos mais impulsivos e atrapalha relações também. Tem esse ponto tão complicado das altas expectativas que a Raquel falou, mas tem um contraponto que é muito comum as pessoas falarem, que é não crie expectativas. E isso não faz sentido. Tá? É muito complicado a gente não criar expectativas sobre as coisas. Quanto mais engajada, quanto mais a gente quer que alguma coisa aconteça, né? Quanto mais animada a gente está, normal que a gente crie expectativas. Então, não entre nessa ideia de que é possível não criar expectativas ou criar 0 expectativas, né? O que a gente está falando aqui é de bom senso, de limites, né? Então, muitas vezes, a gente até cria altas expectativas como um padrão automático de funcionamento. Pensamentos automáticos que aparecem na nossa cabeça. A gente não tem controle sobre eles. O que a gente pode fazer, então? Percebeu que você está criando expectativa muito alta, ou seja, está tentando adivinhar demais o que vai acontecer? Dá um passinho para trás e pensa assim, pera lá. Calma que eu tô indo demais. Eu acho que eu tô tentando adivinhar demais. E ter essa conversinha com o nosso cérebro é fundamental para a gente ajustar. É claro que eu quero que uma coisa boa aconteça, né? Então, se eu vou para um passeio, se eu vou viajar, eu quero que a viagem seja boa, senão eu não vou sair de casa para viajar. Né? Mas se eu me pego percebendo que eu acho que tudo vai ser maravilhoso, sucesso total e que nada de ruim vai acontecer, dei uma exagerada. E aí eu saí daquela expectativa normal, que faz com que a gente possa se engajar nas coisas, para uma expectativa além da medida. E é essa expectativa que a gente não pode ficar alimentando. Isso. Eu costumo brincar nos atendimentos que expectativa é a mesma coisa que a gente fala de pensamento. Brincar não, né? É um fato, mas é que eu falo brincando. É igual a pensamento e emoção. A gente não controla se a gente vai criar expectativa ou não. Então, é essa a ideia. A questão é só analisar se a expectativa está realista ou se ela está muito otimista, se está muito pessimista. É aquilo que a gente já até falou aqui no outro vídeo sobre pensamentos e aqui a gente vai estar falando de expectativa. Então, no filme, a Sophie tinha uma expectativa fora da realidade. Não é assim que funciona. Eu não vejo uma pessoa e imediatamente sei que é meu pai. Que alguém, nossa, isso aqui minha vida vai se encaixar todinha depois de eu conhecer meu pai. Não, até porque você tem que criar o vínculo. Eu não conhecia o pai antes. Não é assim, nossa, conheci meu pai, agora ele me ama, eu amo ele e estamos felizes para sempre, sabe? Então, realmente, é uma expectativa muito fora da realidade. Sim. Não é à toa que
ela fica frustrada depois. E essa questão também, né, dos laços genéticos, como se eles fossem superiores aos laços construídos, que a gente sabe que não é verdade, né? Então, ninguém reconhece ninguém por uma questão de genética. A gente tem relações fortes a partir do momento em que elas foram construídas de maneira forte, né? Então, esse é um outro ponto também que essa alta expectativa dela ignora da realidade. Sim. E o segundo ponto que a gente trouxe, que ela levantou, foi sobre uma coisa que a gente não fala aqui há muito tempo, sobre a autocrítica e a importância das amizades. A importância das amizades, assim, sempre traz. Então, ao longo do filme, a Donna, que é a Meryl Streep, ela vai comentando com as amigas e ela vai se culpando, ela vai se criticando, porque isso tudo só tá acontecendo, todo aquele caos ali do pré-casamento e tudo. Ou seja, dos 3 caras estarem ali, né? Que até então ela não sabe que a filha que chamou. E ela fala, isso tudo só tá acontecendo porque eu fui uma vadia, ou seja, porque ela dormiu com os 3 ao mesmo tempo naquela época, então ela também não sabia quem era o pai. Ela não conseguia fazer essa diferenciação de tempo, quem seria. Então, ela vai e ela é muito dura com ela mesma, falando palavras pesadas, falando frases que trazem um peso ali para a situação. Quando ela fala essas frases e usa essas palavras, ela se sente muito mal. Ela já está ansiosa, ela já está nervosa com toda a situação por si do casamento da filha. E quando chegam esses 3 homens, ela fica ainda mais mobilizada, ela fica ainda mais chateada, porque a princípio a filha não sabe, né? Assim, ela não sabe que a filha sabe. Uhum. Então ela fica ali com medo do que eles vão falar para ela, o que a filha vai saber, com medo da filha também ficar chateada com ela. Então ela entra um pouco nesse looping da autocrítica e ela precisa das amigas para conseguir sair dele. Sim. E aí vale a gente sempre lembrar aqui, gente, que a autocrítica não é bom. Ponto. Ah, mas aí eu vou fazer besteiras e nunca vou me corrigir. Não, não é verdade. Existe algo chamado autocorreção, né? Então, assim, vi que eu fiz um erro, reconheço meu erro, tento consertar o erro. Perfeito. Autocorreção. A autocrítica é aquele acréscimo, é aquela vozinha, ai, viu, você errou, que vem com, geralmente, xingamentos, com um tom de voz mais grosseiro, ou um tom de voz muito irônico, que invalida o que a gente sente. E essa vozinha, ela agrega muito pouco no que a gente pode fazer. Na verdade, muitas vezes ela até atrapalha, porque a gente fica tanto tempo se criticando que a gente se desconecta da realidade e não consegue agir para consertar o erro que a gente teve. Se é que a gente teve, porque muitas vezes a gente não teve erro nenhum, mas a nossa vozinha autocrítica está aqui dando play em looping na nossa cabeça. Então, sempre quando a gente fala de autocrítica, a gente não está falando que todo mundo acerta ou que a gente não tem que se responsabilizar pelos nossos erros. A gente está falando simplesmente de que todo aquele enredo que a gente coloca na nossa cabeça, de xingamentos, de palavras duras, aquilo é dispensável. Agora, a autocorreção não. A autocorreção ela é fundamental. E aí, nesse caso, é onde a Raquel estava falando. As amigas entram para ajudar a diminuir essa autocrítica. Exatamente. Mas sem desconsiderar o fato de que sim, ela pode ter errado naquele momento em que ela estava vulnerável lá na juventude e acabou ficando com 3 homens ao mesmo tempo e não sabendo de quem era a filha dela. Então, assim, não posso nem... sei lá se eu posso considerar isso um erro também, mas enfim. Estamos considerando aqui que talvez sim, só para falar da talvez o erro seja, talvez seja não ter se protegido. Pois talvez o erro tá aí. Né? Não ter usado preservativo. Mas também, né, acidentes acontecem. Então, vai ver, ela usou e... acho que não funcionou, mas também acho que não. Enfim, saindo desse mérito, né? Ela traz as amigas vêm como essa voz mais compassiva, como uma voz mais gentil, para mostrar para ela que tudo bem, mesmo que ela tenha cometido um erro, agora ela pode conversar com a filha, ela pode fazer alguma coisa em relação a isso, ela não precisa ficar se culpando, ela não precisa ficar, nossa, eu estraguei a vida da minha filha, até porque não é assim que funciona, né? Então as amigas vêm como essa voz mais compassiva, né? Mas que a gente pode dizer que é mais compreensiva, em essência. Sim. E o terceiro ponto relacionado ao filme é justamente a dificuldade de comunicação, principalmente entre a Sophie e a Donna, né? Que é a mãe e filha. O tempo inteiro a gente percebe que tem muita dificuldade de uma saber o que a outra pensa, de uma entender o que a outra sente, porque simplesmente elas não falam. Então, por exemplo,
A Sophie não sabe sobre o pai porque a dona inventou uma história. E aí, justamente, toda essa curiosidade dela que faz com que ela chame 3 homens para ir para a festa. Aí ela chama os 3 homens, não conta para a mãe, porque supostamente quer fazer uma surpresa no dia do casamento, né? Como é que ela vai esconder 3 homens num hotel pequeno que a mãe é a dona? Não faz o menor sentido. Aí a mãe vê os homens, não confronta a Sophie, não fala com ela, acha que a Sophie não sabe que os homens estão ali, né? E aí, ao mesmo tempo, a questão do casamento. A Sophie não quer ficar na ilha, mas acha que tem que ficar e faz o noivo, né, ficar, porque acha que a mãe precisa dela. Em contrapartida, a dona não deixa muito claro se de fato está apoiando o casamento, porque a todo momento ela pergunta: não, você quer cancelar? Você quer parar? E isso gera uma ideia de que, bom, talvez ela não queira que eu case. Mas pode ser também uma outra coisa, pode ser deixar a filha muito confortável para mudar de ideia na última hora, caso ela queira, né? Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Não tem que fazer nada. Dá tempo ainda. Dá pra cancelar o casamento, todo mundo vai entender. O quê? Cancelar o casamento? Não é o que você quer? Não! Então, assim, é uma comunicação muito complicada, que infelizmente também é algo extremamente comum na nossa realidade. Sim, exatamente. E aí dá para ver um pouco das consequências disso, né? Elas, quando conversam, quase sempre elas dão uma leve discutida, né? Uma fica irritada, então a outra, e aí a que não ficou irritada sai um pouco magoada, então elas vão escalando nessa falta de comunicação, vai trazendo mais problemas ainda. E aí, como elas vão ficando irritadas e frustradas uma com a outra, elas acabam descontando em outras pessoas também. Isso. E dá para ver também como que isso vai se estendendo para outros relacionamentos. Como a Sophie não aprendeu com a mãe a se comunicar de uma forma eficaz e saudável, ela também não se comunica com o noivo de forma eficaz e saudável. Ela escondeu tudo dele também. E quando ela vai finalmente conversar, ela fala as coisas de um jeito super truncado, ele entende as coisas erradas. No final, tá certo, porque, enfim, é um filme, mas poderia ter dado muito errado, o casamento poderia ter sido cancelado, porque ela não consegue se comunicar com ninguém direito. Ela não se comunica com os caras que ela chama, ela não se comunica com a mãe, ela não se comunica com o marido. Então, pra gente ver como que o fato dela não ter aprendido, porque a mãe não sabe, atrapalhou pra caramba também nesse processo aí de um momento tão importante na vida dela, né? Teoricamente, o casamento. E aí, quando a gente fala de comunicação, é sempre bom lembrar: o óbvio não existe, né? A gente precisa explicar para as pessoas o que a gente pensa, como a gente está se sentindo, quais são as nossas expectativas. Não dá para supor que a outra pessoa vai pensar igual você, entender sinais esquisitos que você dá, porque cada pessoa tem uma cabeça. E cada pessoa tem momentos diferentes na vida que vão fazer com que ela interprete situações de maneiras diferentes. Por isso, o óbvio não existe. Ele precisa ser dito. Acho até que dá pra gente encerrar com esse recado. De novo, tá? De novo. Vá. O óbvio não existe. Gravou? Então, é isso. Se você acha que a gente tem que falar mais alguma coisa desse filme, comenta aqui, porque talvez tenha gente que não pegou. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Até a próxima. Até.